Você sabia que 26% dos brasileiros buscam soluções para problemas de saúde na internet? Será que eles estão buscando essas informações no local correto? Por isso é tão importante você, médico, saber se comunicar. E aqui, no Médico Comunicador, nós vamos te ajudar a se comunicar melhor. Eu sou a Priscila Mani, jornalista, e estou aqui com o meu irmão, Bruno Mani, doutor Bruno Mani, que é médico e meu copiloto aqui no podcast Médico Comunicador. É isso aí, muito bem-vindos. A gente vai falar bastante sobre comunicação, oratória, é um tema importantíssimo para nós, médicos. E hoje, uma grata alegria aqui estar com a Priscila, minha irmã, jornalista renomada, e vamos falar sobre a comunicação. Obrigado, Pri. O tema hoje é oratória. E para falar sobre oratória, a gente está com o Christian Magalhães, que é advogado, estrategista de oratória e comunicação e criador da mentoria Michelangelo. Muito bem-vindo. O plano B sempre vai ser comunicar muito bem o plano A. E a minha vinda aqui tem o objetivo de trazer para vocês, médicos, juntos com o Dr. Bruno Mani, com a Priscila, esse entendimento de como ter uma estratégia inteligente para conduzir uma consulta, uma abordagem com um paciente, com um cliente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com uma referência em comunicação, com uma referência em consultas, e a gente vai entender hoje como é que junta essas duas coisas, porque eu gosto de ver que o dia que o médico entender que ele vende um remédio para um paciente, que ele vende um tratamento para um cara que já é cliente dele, um paciente, ele vai conseguir tornar qualquer pessoa um paciente dele, porque ele faz perguntas e a coisa anda. Como é que você vê, Bruno, essa questão das perguntas? É comum você perceber que o médico tem mais facilidade de perguntar coisas para alguém que já é paciente dele do que para alguém que ainda não é? Sim, isso é uma prática que a gente tem em comum, né? Essa sensação de que você já conhece o que você está conversando. Então, quando o paciente já é seu paciente há um tempo, você se sente um pouco mais à vontade para fazer certas perguntas ou até brincadeira, ou até se soltar. Eu acho que, como um todo na vida, o ser humano é assim. Então, o que é palpável para ele, o que ele já vivenciou, é mais fácil. O que eu vejo como tentativa de comunicador que eu faço hoje nas mídias, entrevistas, palestras e, enfim, congresso, esse primeiro embate com o paciente, esse primeiro é importantíssimo. Eu acho que é ali que você ganha confiança dele para ele continuar te consultando, para ele continuar te indicando outros pacientes, porque hoje a gente vê a medicina eu vejo a medicina como um serviço. A gente não aprende isso na faculdade, a gente aprende que a gente tem que tratar no matter what. Então, assim, tô lá, eu vou tratar aquele meu paciente, seja eu empático ou não, eu sei o que ele precisa e vou trazer o resultado para ele. E aí que eu vejo que essa primeira aparição, essa pergunta, se você sabe fazer, se você consegue se comunicar, se você sabe a sua postura com relação ao paciente, eu acho que gera bastante confiança para que você consiga aí entregar o resultado e que ele entenda o que você está falando também, né? Agora, Christian, os médicos passaram por uma grande transformação. Acho que os médicos, junto com os professores, foram as duas profissões que mais sofreram com a pandemia, porque eles tiveram que sair de um lugar que era presencial e ir para uma plataforma digital. E é isso que você perguntou, se é mais fácil falar com um paciente que você já conhece ou com alguém que você desconhece. Eu acho que a gente pode aplicar isso para esse momento em que o médico teve que se adaptar para falar com uma câmera, né, para falar pela telemedicina ou pelos congressos ou aulas. Como é que foi para você como você enxerga essa adaptação que o médico teve que passar? Eu acredito que é a mesma adaptação que ele precisa fazer para sair de um termômetro analógico para um termômetro digital. Posso dizer termômetro analógico? Pode ser de mercúrio também. Termômetro de mercúrio para um termômetro digital. A câmera é uma ferramenta e no momento em que a gente entende que ela é um meio para a gente fazer algo que a gente já faz, a gente começa a questionar os limites que a gente coloca. Então eu percebo que o médico que vai ter mais sucesso com a câmera é aquele que antes questionar os limites que a câmera coloca para ele, porque no início é tentar desvendar, poxa, cadê o mercúrio aqui dentro desse termômetro? Como é que ele mede? Como é que eu vou saber? Porque ali era uma linha vermelha
E aí a hora que a gente abraça a tecnologia e percebe que ela já traz um número com mais precisão e a gente começa a perceber que a câmera pode ser esse veículo de comunicar precisão, eu acredito que o médico ele vem gravar um vídeo com muito mais naturalidade, muito mais assertividade. Eu vejo também, só pontuando uma vivência que eu tenho hoje, existe uma ideia de você fazer o conteúdo para você ter um resultado X. Então, assim, eu vou criar um conteúdo no vídeo, eu vou criar um conteúdo de áudio para trazer o paciente para mim. E o que eu sinto? Quando eu transmito verdade, quando eu falo de algo que eu gosto, mas mostrando ali que eu entendo do processo, que eu entendo da doença, mas que o meu objetivo é que o paciente trate, que o paciente tenha saúde. Quando eu transmito essa verdade, quando ele entende, ele fala assim, pô, esse médico está se preocupando comigo. E aí eu vejo que hoje tem muito acesso a essa tecnologia, eu acho que até um pouco antes da pandemia, já se criou essa mentalidade de usar o digital para você, como uma forma de uma propaganda, que antigamente era jornal, revista. Hoje eu vejo mais as pessoas buscando, e até a nossa consultoria, a nossa assessoria para se posicionar no digital, com um objetivo às vezes vazio. Então, pô, eu quero vocês ali, eu vou falar para uma câmera, então, tudo bem, eu tô aqui com você porque eu quero que você arrasta para cima. Diferente de você falar assim, eu sei o que você tá passando, eu sei a dor que você sente, eu sei a doença que você tem, eu tenho a solução para isso, porque você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas eu falei o que o cara precisa fazer, falei a doença que ele tem, se ele fizer na casa dele se tratar, beleza, tá ótimo, tá tratado. Só que ele olha ali e fala, não, esse cara quer que eu fique bem. Então eu vou passar com esse médico, eu vou passar com esse profissional. Então eu vejo um pouco desse momento assim na medicina, né? E aí, falando do objetivo do médico, que tem a ver com o objetivo da comunicação, esse dado que eu trouxe no começo, né? Imagina, 26% dos brasileiros buscando solução para problema de saúde na internet. E outra, que eu acho interessante trazer também, 50% dos brasileiros, ou seja, metade da população, segundo essa pesquisa, já adotou hábito de saúde que não foi passado pelo profissional. Então, assim, o quanto é importante que o objetivo do médico, na hora de se comunicar, seja quebrar com essas informações superficiais, fake news, informações erradas, o quanto isso pode chegar lá na frente. Então, é mais do que só vou me comunicar bem nas redes sociais, eu vou estar afetando a vida de uma pessoa. Com certeza, a vaidade ela é um começo, ela é uma busca, ela é positiva, mas no momento em que ela passa na frente da intenção desse médico de contribuir e ele deixa de publicar um conteúdo por alguma incompatibilidade da expectativa que ele tinha em gravar aquele vídeo com a realidade, não gostei da minha cara, da minha voz, do meu cenário, do jeito que eu falei, e ele percebe que neste mesmo momento tem pessoas divulgando fake news com um alto grau de assertividade, porque mais de 25% dos brasileiros que se trataram com óleo de coco se saíram melhor do que aqueles que se vacinaram na pandemia. Olha que loucura, que se alguém pegar esse corte e soltar, a pessoa que viu aquilo falou, pô, aquele cara parece que ele está falando a verdade. Então, quando a pessoa ela se dispõe a traçar essa caminhada, que ela entende que existe um caminho e que até que ela consiga trazer para a câmera a desenvoltura que ela tem no consultório, ela vai ter o mesmo processo que ela teve para levar a desenvoltura que ela tinha no estágio para o consultório, que ela teve em algum outro lugar, para aquele lugar, e ela respeita essa caminhada, esse médico consegue respeitar o processo dele em prol da intenção que ele tem de dizer a verdade, e aí a métrica que ele vai ter de qualidade do vídeo é, eu disse a verdade? Disse. Então não há com que se preocupar. Eu disse a verdade? Não, eu disse do óleo de coco melhor do que a vacina, não concordo. Aí você deleta o seu vídeo. Não, é verdade, eu tenho embasamento científico, eu trouxe o que eu vejo e vivo no consultório. Se essa for a métrica, necessariamente ele vai galgar, ele vai trilhar a caminhada do processo para se tornar um médico comunicador, para alcançar esse grau de comunicação que vocês apresentam, por exemplo. Agora tem uma característica dos médicos que a gente enfrenta muito quando vai gravar programa ou fazer entrevista, que é o médico se desprender dos termos muito técnicos e muito médicos, né? Então, assim, o médico, eu acredito que ele tem muito conteúdo,
né, por conta de anos de estudo, congresso, curso, mas na hora de comunicar, ele solta ali dá um exemplo. Fasectomia. Fasectomia, né? E aí, a pessoa que está lá, o paciente, né, ou a pessoa que está assistindo, fala, já perdeu, você já perdeu aquele seu espectador, né? O cara falou, eu não sei o que é isso. Que dica você daria para que os médicos consigam comunicar melhor a especialidade dele, destravando, destrinchando esses termos técnicos? O objetivo, você médico que tem dificuldade de traduzir termos técnicos para o seu paciente, vá ao Google e coloque termo, definição. Ali, necessariamente, a etimologia, a definição vai dar um caminho do que aquilo quer dizer, porque quando eu vou no médico e ele diz que o prognóstico, só dele falar prognóstico eu já sinto um sequestro emocional, que uma parte do Christian já fica ansiosa, porque abriu-se uma aba na minha cabeça e o Christian foi tentar encontrar dentro do chat GPT do cérebro dele o que é prognóstico, se é bom ou é ruim. Aí o médico tá falando em stand-by, ele continua falando, só que o Christian não tá ouvindo, porque ele tá lá mexendo nas gavetas para tentar entender o que é prognóstico. Não entendi. Aí a hora que eu volto para consulta, eu nem sei em que pé que aquilo tá mais, o médico continua me explicando o tratamento e eu não ouvi nada, porque ele abriu uma aba dentro da minha cabeça. No momento em que a gente começa a perceber, às vezes é no rosto do paciente. Eu vou dizer alguma coisa, ele vai ter uma... Não é microexpressão facial, você não tem que ficar hackeando a cara da pessoa, mas ela vai... Prognóstico, doutor? Ela vai te emitir sinais, ou assistindo os seus vídeos, você também pode perceber palavras e fazer esse exercício. Essa palavra, eu já vi pessoas perguntando o que ela é. Às vezes vai ser no vídeo, no comentário do seu vídeo, no comentário do vídeo de outro médico. No momento em que a gente percebe que nós estamos deixando de salvar vidas e ganhar dinheiro porque alguém não entendeu algo que a gente disse, talvez seja a gota d'água que essa pessoa está precisando para dizer algo inteligível, para dizer algo que o paciente vai entender, no lugar dessas palavras bonitas. Na advocacia, há pouco tempo, o advogado mais inteligente era aquele que mais falava latim. Então, os nossos avós chegavam em casa, ai amor, gostei muito do Dr. Christian, você viu que ele disse um termo jurídico que o juiz não conhecia? Ai amor, verdade, fizemos a escolha certa. Falar nisso e o processo? Tem que ver, igual ele falou. O agravo foi retido em sede de agravo substancial. E aí nem o próprio advogado entende isso que ele está falando, porque se ele entender, ele vai dizer, o juiz vai dar uma olhadinha no processo, ele tem até 15 dias para ele falar se ele quer ou não quer que o que eu falei para ele que seja feito aconteça. Se ele falar que não quer, a gente vai lá conversar com ele, eu vou fazer um documento para conversar com ele e a gente vai resolver. Então hoje eu vejo que o paciente valoriza muito a autonomia, que há pouco tempo atrás era quase que essa alienação gostosa, porque, eu não sei o que está fazendo, deixa que ele resolve. Mas hoje a gente quer entender o que está acontecendo. Eu não vou passar um colírio que o Dr. Bruno me receitar se eu não entender mais ou menos para que ele serve e o que ele vai promover de benefício para mim. Só que há pouco tempo atrás eu não ia querer saber de nada e até me incomodar se ele tentasse me explicar. Então são todos motivos que eu vejo que se a gente tem o objetivo de curar, transformar, de desenvolver na carreira, a gente consegue ver sentido no trabalho que é simplificar a nossa comunicação. Porque dá trabalho. É mais fácil usar só termos que eu aprendi na faculdade de Direito aqui do que comunicar de um jeito que qualquer pessoa entenda o que eu vou dizer. E eu via muito assim, eu sentia dos meus professores, normalmente dos médicos mais velhos, uma necessidade de utilizar termos técnicos muito floreados, isso, não sei o que lá, gerava uma forma de confiança, uma forma de autoridade com o paciente. O que eu vejo hoje em dia? O paciente ele gosta muito mais de estar no mesmo nível ali intelectual, ou mesmo nível de conscientização, talvez, do que está acontecendo com ele, do que olhar para mim e falar assim, esse fasectomia, nossa, esse cara é bom. Não, você está com uma catarata no seu olho, é uma membraninha que cresce lá, a gente vai ter que remover. Nesse ponto, assim, o que você acha sobre as metáforas? Porque eu utilizo muito isso. Vou usar uma rapidinho aqui. Na verdade, eu falo assim, senhor, o olho é como uma televisão.
A catarata é o vidro dessa televisão, eu vou trocar ele e a tomada é a retina. Então, se a tomada, então eu crio metáforas assim para ele entender onde que está o problema, entender, tentar trazer um pouco para ele. Você acha que na parte da oratória as metáforas elas são importantes ou elas são algo que talvez diminua a autoridade, enfim? Se fosse há 30 anos atrás, eu ia te dizer que diminui a autoridade, porque termos existem para serem ditos, e se você estudou algo vindo das maiores referências, por que não utilizar? Em respeito e memória a eles, nós vamos utilizar. Aí toda essa institucionalidade esquisita e dinossáurica vai causando esse afastamento que eu tô alto e quanto mais rebaixado eu estou, cria-se um entendimento que melhor eu vou e mais fácil eu vou vender para você. Só que eu vejo na metáfora e na analogia você indo me buscar e tendo esse trabalho de fazer esse resgate do Christian para conceder para ele uma autonomia de te entender e vocês conversarem do mesmo plano. Você está me falando de fasectomia com uma televisãozinha que tem uma membraninha lá. Eu vejo um grau de respeito nisso que só do exemplo que você deu aqui, eu, Christian, já confio mais em você, porque eu vejo que a confiança vem de um lugar de autonomia. É difícil eu confiar em alguém que gera constrangimento para mim, que não me explica o que está acontecendo. Eu acredito que essa fase de autoridade ela já passou. E que hoje nós vemos pessoas com autoridade quando elas demonstram esse conhecimento prático que você demonstrou. Porque dá trabalho. Você teve que, em algum momento, parar para pensar nisso que você me disse. E hoje eu vejo que, sobretudo com o advento de inteligências artificiais, as pessoas que pararem para pensar com esse pensamento crítico, esse respeito, essa pluralização daquilo que ela sabe, mais fácil ela vai vender, mais fácil ela vai transformar. E eu tenho certeza que eu uso esse colírio que vai deixar a tela da minha televisão mais cristalina, mais clara, com mais facilidade do que usar um colírio que vai fazer com que a glândula retrátil do meu glânulo óptico não entre num processo de catártase. Uhum. E nesse sentido, vale a pena então o médico sair daquela pompa, e aí me perdoem os médicos, mas muitos ainda carregam isso, né? Aquele ar de superioridade, porque tem todas as respostas e pode dar uma solução para um problema grave de saúde. Vale a pena o médico sair desse lugar e se mostrar, então, tão humano, né? Quanto o paciente ou quanto a pessoa que está assistindo. E a minha pergunta é, como fazer isso? Então, como é que o médico até os médicos assim que são um pouco mais velhos, de uma outra geração, e aprenderam que tem que se comportar dessa maneira e hoje se deparam ali com as redes sociais e com outro tipo de comunicação, como eles fazem essa transição? A maneira mais prática de você sair da pompa e ir para um lugar de construção fática de autoridade é através do seu corpo. Se esse médico se recorda que o centro de gravidade dele é o quadril dele e ele traz uma postura mais firme e ele começa a trazer essa firmeza para as coisas que ele fala e ele começa através do corpo dele a perceber e sentir o que ele está falando, ele vai conhecer uma firmeza que dispensa a pompa e dispensa a seriedade. Porque o meu objetivo não é ser sério. Porque eu não quero atender pacientes sérios. Eu não quero, como advogado, atender clientes sérios. Eu não quero, como mentor de oratória, atender pessoas sérias que vão questionar um sorriso meu, que vão questionar um cumprimento meu, que vão questionar uma firmeza e uma gentileza minha, por exemplo. Então, a seriedade que muitos médicos buscam, infelizmente, eles encontram e levam com que eles tenham que pisar em ovos o tempo todo e eles têm mais trabalho em manter essa pompa e fazer esses cálculos aritméticos para se recordar dessas palavras complexas de pronúncia difícil que eles aprenderam, do que simplesmente se conectar com essa postura escultural, firmar o centro de gravidade no quadril e ser firme com a pessoa. Você não vai mais mexer no celular de 8 às 12 horas, porque você está apodrecendo. Sabe essa aguinha que tem no seu olho aí, quando você chora, ela escorre? Toda vez que você mexe no celular de noite, ela vai poluindo. Fica igual água de esgoto. Por isso que a gente vê pessoas com glaucoma. É isso que você quer para você?
e eu disse de uma maneira séria, que pode soar arrogante para algumas pessoas. Então eu vejo que tem médico que confunde, tem pessoas que confundem arrogância com elegância, e que o crivo, o parâmetro é a firmeza. É você dizer de uma maneira firme, vai ter gente que não vai gostar, porque incomoda ver essa firmeza. É igual o jogo de futebol, se um jogador para o corpo, o outro cai. Então se eu firmar o meu corpo, alguém vai cair. Só que eu não estou preocupado com essa pessoa, porque muitas das vezes esse cara vai fazer uma falta nesse jogador que está com o corpo firme, só que ele toma porrada e ele que sofre o impacto. Então eu acredito que essa licença poética que o médico pode ter de buscar elegância através da firmeza dê recursos, motivos e energia para ele trilhar essa busca, que não é fácil, mas é técnica, é prática, para ser mais acessível e mais firme. Agora, só para aproveitar o gancho, por outro lado, tem os médicos que falam de forma muito informal, né? E que se comportam como se estivessem, sei lá, na sala de casa, conversando com um amigo. Aí, nesse sentido, na prática, eu queria que você falasse para a gente uns 3 termos, podem ser 3 termos, que ferram com a imagem do médico. 3 termos que você, médico, não pode dizer para o seu paciente. O primeiro é qualquer pronome de tratamento regional. Por exemplo, mano, véi, moço, boy, qualquer Tio, outra pai. coisa assim, tio, pai, porque simplesmente o nome dele não é esse. Se eu for lá no chat GPT e colocar, faça para mim uma copy, ele vai fazer uma determinada copy. Se eu for no chat GPT, essa inteligência artificial, e colocar, você é um copywriter, redija para mim uma copy. O fato de eu nomear a ferramenta faz com que aquela coisa que era uma informação, um palpite, se torne um comando. Então eu, em uma consulta, quando eu digo, Priscila, já vem de outro lugar aquele comando da autoridade médica. Ó, querida, você... Aí parece que é um palpite que eu tô te dando. Ó, se eu fosse você... Não, não é se eu fosse você, Priscila. Então, qualquer pronome que... O problema não necessariamente é a gíria. O problema são gírias que substituem o nome. E, em segundo lugar, eu gosto muito de perceber o quanto que os médicos destroem uma receita, destroem um atendimento com o termo enfim. Porque eles vão trazendo para o paciente aquela construção. Olha, Bruno, eu vou passar para você um remédio, que é um colírio, que ele vai agir como um recurso para você deixar o seu olho um pouco mais lubrificado, enfim. A hora que ele faz, enfim... Até aqui eu já fiquei com o enfim, eu já deu uma... O paciente, ele tava indo, aí a hora que ele ouve o enfim, ele fala, opa, será que eu vou continuar indo? Porque parece que esse médico se arrependeu Enfim, do vai lá. lugar que ele estava me levando, ou ele olhou para aquilo ali que ele estava construindo e desceu do barco. Peraí, se ele desceu do barco, eu não sei se eu vou ficar. Em terceiro lugar, eu vejo o né, que, para mim, é um pedido de esmola do médico para um paciente. É o médico falando, eu preciso da sua esmola, você me dá um trocado para eu atender você? E geralmente eu busco o médico porque eu estou em necessidade. Se eu chego na consulta e o médico demonstra estar em mais necessidade do que eu, porque até para validar questões técnicas que ele passou 16 anos, que é o que um médico estuda no mínimo para ser médico, para aprender, e ele me pergunta, olha, esse olho aí, ele tá complexo, né? Não sei, doutor, não me pergunta isso não. Eu acho que tá, por isso que eu tô aqui. Não, você vai fazer um tratamento e aí vai resolver, né? Não sei, doutor, eu espero que sim, eu tô aqui. Então são esses 3. A necessidade de validação, né? Tipo assim, ó, vou fazer aqui, né? Aí você olha assim pro paciente, né? É um pedido de socorro. É, por exemplo, ó, eu não vou não, você vai? Se eu pular, você pula? Nossa, isso aí é uma piada lá em Minas, você já ouviu essa? Se eu pular, você pula? Não, mas agora conta, né? Não, é essa brincadeira. Se eu pular, você pula? Se eu colocar em você, você pula? Ah, entendi. Brincadeira idiota. Ela não era isso que eu quis dizer, não. Se eu pular na piscina, você irá pular junto comigo? Que é aquela história lá da infância. Ah, se fulano pular no buraco, você pula? O né é isso, eu tô aqui, parece que é um buraco. Não sei se eu tô sentindo firmeza nisso. Fica aqui comigo. Eu não quero me ferrar sozinho. Sim.
E aí eu não gosto muito da nomenclatura vício de linguagem, porque ela faz a coisa parecer pequena, inofensiva, e é só um vício de linguagem, eu estou trabalhando isso. Mas quando eu vejo a simbologia da coisa e o quanto comunica que essa pessoa tá pedindo socorro, tá pedindo esmola uma para outra, eu me conecto com uma frase que é: a quem muito tem, muito será dado, e a quem pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Se eu venho para uma consulta e eu sinalizo que eu tô nessa necessidade, né? Enfim, eu vou tirar alguma coisa daquele médico ali. Credibilidade, autoridade. Eu vou precisar me esforçar mais para ouvir o que ele está dizendo. Eu vou precisar negociar comigo para negociar com ele. E eu quero que seja o contrário. Eu quero que ele se esforce para buscar falha no que eu estou dizendo. Porque aí ele vai lhe revelar dúvidas e objeções para me dizer: Christian, tá, eu posso até seguir esse tratamento, mas eu vou precisar mesmo parar de beber? Se eu demonstrei pro cara que eu não tô seguro, que eu não vou nutrir nesse cara um grau de confiança necessário para ele se abrir comigo e sentir que eu dou conta do recado. Né? Vícios, mano, véi, brother e o enfim são 3 dos termos que mais prejudicam os médicos. Você costuma ver alguns desses Os no 3? consultório? Assim, não, graças a Deus não comigo, porque eu já aprendi um pouco, mas é sim, com certeza. E não só no consultório, né? Eu vejo muito, e eu já dei esse feedback para vários, na comunicação visual mesmo, no Instagram, em TikTok, YouTube, quando você faz o vídeo, blá, 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 né? Então, porque então, né, e o tá, acho que eles ficam meio na mesma família ali, né? Então, você que tá com problema de catarata, tá, você vai fazer um tratamento assim, assim, assado, tá bom? Tá? Então, meio que eu vejo muito isso, né? A validação. Eu vejo menos os termos coloquiais aí de mano, tio, pai. Eu vejo menos. Eu vejo que o trato é mais o senhor, a senhora, você paciente, seu João e tal. Mas com certeza o não, o enfim, o né, o enfim, vejo direto. Direto. É tão incrível que a regra é a seguinte: o então destrói tudo que você vai dizer depois e o enfim destrói tudo que você disse antes. Se eu chego na consulta e te digo: doutor, você olhou meus exames? Então. Não, eu já. Acabou, né? Já acabou. Hoje é Acabou. terça-feira, minha semana já foi comprometida. Ainda que você me busque ali, essa mancha que causou, ela vai me colocar num lugar esquisito para ouvir tudo que você vai me falar. Veja bem. Veja bem, olha, são vários os termos que o problema não é o termo, o problema não é o que o médico fala, mas o que o médico comunica. O médico comunicador, ele precisa entender que quando ele fala alguma coisa, ele desperta emoções, ele desperta sentimentos, ele norteia a experiência do paciente a partir do que e como ele diz. Então, ainda que seja um quadro complexo que vai precisar de lidar com algum tipo de tratamento complexo, eu gosto sempre, para você médico que quer lidar com notícias complexas, que você lide com uma estrutura sentencial. Como que é essa estrutura sentencial? Primeiro eu vou narrar os fatos para esse paciente, depois eu vou discutir a matéria com esse paciente, depois eu vou decidir e trazer a sentença para esse paciente. Christian, nós encontramos aqui que o seu colesterol está 12 pontos abaixo do normal. Dentro da medicina, a gente entende que um colesterol até 5 pontos acima é preocupante. Acima de 10 demanda uma cirurgia no coração. Essa cirurgia ela tem 2 caminhos. É comum que pacientes que façam do primeiro caminho tenham esse tipo de resultado. E que esse tipo de resultado. Os 12 pontos que você apontou no exame demandam que a gente siga o caminho B, e eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Aí você não dá margem e nem você vicia e conduz o que o paciente tem que pensar disso. Se eu já chego para o paciente impondo para ele que aquilo ali vai ser péssimo e o pau quebrou, então, Bruno, pronto, já o paciente ele não vai se comprometer como poderia com aquele tratamento, porque ele já entendeu que está tudo perdido.
Ele até pode, só que você vai colocar ele numa busca de que ele vai ter que achar fé em algum lugar, que essa fé pode vir de você. Christian, desde o início eu estou te acompanhando. Todos os exames que você traz, eu avalio com o máximo de cuidado. Encontramos aqui 12 pontos acima de colesterol que eu já levei para alguns colegas para a gente discutir. E a gente encontrou um tratamento que tem 80% de eficácia. E aí eu não estou dizendo com cara de que fudeu, eu não estou dizendo com cara de esporro, eu não estou dizendo... Eu estou apenas me conectando com a outra pessoa que está ali. Sabe quando você, no filme, a gente vê aquela cena que chega um monstro... Vou até te usar como exemplo, com essa cara meio monstruosa aí, Bruno. Nossa, velho. Chega um monstro, foi complicado agora. disso aí pra pior, e eu e a Priscila, a gente olha um pro outro e faz assim, tamo junto, a gente vai vencer esse monstro. Precisa vir de esse lugar, tanto para negociar com o paciente a compra de um tratamento, quanto para negociar a realização, a execução, a materialização daquele tratamento. Eu tô aqui com você. Eu confio no que eu tô dizendo, confio no tratamento, confio em você. Para o paciente, que às vezes a pergunta que tem que ser criada na cabeça do paciente é: o que ele está vendo que eu não estou vendo? No que ele acredita que eu ainda não acredito? Porque eu olho para o Dr. Bruno e tá cristalino no rosto dele que vai dar certo. E aí essa postura de convicção faz com que esse ser humano saia dali com outra maneira de ver a vida, o tratamento. O que você pensa a respeito disso, Bruno? Eu assim, super concordo, mas eu até ia te perguntar, né, porque assim, eu vejo que tem muito médico que tem dificuldade por perfil mesmo. Então, existe eu leciono muito, né, tem vários médicos que estão iniciando na catarata, iniciando na refrativa, que eu tô lá com eles dia a dia ensinando a operar, enfim. A gente acaba passando um pouco de experiência até nessa parte de atendimento, de comunicação, mas eu vejo que tem perfis e perfis, né? Então, eu não sei o quanto disso a gente consegue ensinar. Porque daí aí entraria a minha pergunta, porque assim, eu acho isso importantíssimo, eu acho que a gente tem que comunicar gestualmente para o paciente que eu tô lá junto com ele, que vai dar certo, que eu faço isso, que eu estudei para isso, que eu tô capacitado para devolver a visão para ele com a cirurgia e que tamo junto e fica tranquilo, vai dar certo, eu só faço isso da minha vida, cirurgia tranquila, você vai estar lá comigo, eu vou sedar você, 10, 15 minutos de cirurgia, você vai para casa no mesmo dia, pode confiar, mas a visão melhora. Não, mas é risco de ficar cego, zero, sim, existe, mas não aqui comigo, porque eu estudei para isso. Então, eu vejo que assim, eu sempre tive um pouco desse perfil mais de passar tranquilidade. A gente sabe, né, você criou um método super famoso, um método grande, assim, né, o Michelangelo, eu queria que você falasse um pouquinho. Você acha, como que a gente consegue aplicar o seu método para isso? Mas, além disso, você acha que a gente consegue ensinar a pessoa que não tem o perfil de gerar essa autoridade para cima do paciente, de que buscar essa responsabilidade de entregar assim, o resultado, de que o paciente fique tranquilo, para uma pessoa que é insegura, que tem as suas limitações, a gente consegue ensinar isso para ele? A pessoa que ela é insegura, ela ainda não aprendeu a transformar culpa em responsabilidade. Essa palavra responsabilidade que você trouxe é muito importante porque, invariavelmente, a pessoa que está insegura, ela coloca a culpa no muro, na cerca elétrica que é baixa, que o mundo que é não sei o quê. Nunca ela não faz nada. Então, esse profissional que ainda encontra algum grau de dificuldade para lidar com esse paciente, necessariamente ainda não se responsabilizou de algo que cabe a ele. Porque não, é porque na minha família eu tinha terapia. É porque eu tenho dificuldade de dicção, fonoaudiólogo. É porque eu não sei persuadir, mentoria de oratória. E aí uma jornalista vai te ajudar. No momento em que essa pessoa ela consegue canalizar aquilo que calcificou em culpa e transformar em responsabilidade, essa mulher vai perceber que tem alguma caminhada que ela vai ter que traçar para alcançar aquilo. Eu não sou uma referência de uma pessoa que era muito tímida, não conseguia falar e hoje consegue, mas das pessoas que aprenderam a ouvir e a perguntar, das que eu conheço, eu sou a que mais se entregou a isso. Eu era insuportável de conversar, porque todos nós temos um demônio da Tasmânia dentro da cabeça, que ele começa a rodar
sem avisar. Aí você tá me falando um negócio, ele começa dentro da minha cabeça, eu quero te interromper, te chamar de apelido, brincar, contar um negócio, mexer aqui. E às vezes eu tô falando e ele começa a rodar e manda eu calar a boca também. E faz com que exista uma incongruência do que eu acho que eu deveria fazer e do que efetivamente eu quero fazer. O que eu tenho feito é uma técnica respiratória que se chama respiração quadrada, que faz com que a gente consiga seguir esse princípio aqui. Então eu não tenho mais passador de slide, nem slide que eu vou tatuando as frases que eu quero trazer. E é só eu mostrar aqui, tem espaço, faz tatuagem, ainda cabe mais slides. As coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Eu vou ter que rasurar isso aqui e mudar para as coisas só são conhecidas quando nós as sentimos. O dia que esse cara pegar e respirar essa insegurança que ele tem, e lá com aquele paciente, ele respirar e sentir o cabelo interno do nariz dele, ele sentir a temperatura do oxigênio entrando, ele sentir o que acontece com o peito dele quando ele respira, ele ouvir o barulho que o oxigênio faz quando ele respira, ele vai ouvir e sentir tudo isso e vai sentir menos a insegurança que está gritando com ele. Ele não consegue ouvir nem a si, nem a tudo que ele aprendeu, nem ao paciente. O que eu faço é inspirar por 3 segundos, eu seguro o oxigênio por 3 segundos, inspiro pelo nariz por 3 segundos e seguro o oxigênio por 3 segundos. Então eu estou aqui conversando com vocês, a hora que eu vejo aquele movimento do redemoinho, do demônio da Tasmânia formando dentro da minha cabeça, eu trago para a respiração e para o meu sentimento, porque esse demônio da Tasmânia, ele é a bússola e o sensor que eu tenho para me avisar, Christian, está acontecendo uma coisa muito importante aqui. O sintoma é oriundo da palavra sim, que é junção, e tomo, que é pedaço. Sintoma significa junção de pedaços. O meu corpo, ele meio que se desintegra e despedaça quando eu estou fazendo uma coisa que me desperta essa culpa. Se eu entendo que aquilo ali demanda uma junção de pedaços e que é o meu corpo me dizendo, Christian, existe uma coisa que está para acontecer ou acontecendo aqui que vai te transformar numa pessoa muito melhor. Ele se despedaça porque ele não tem ainda a inteligência, talvez o chat GPT proporcione isso, que ao invés de eu sentir azia, eu sinta gosto de cacau, de chocolate na minha boca. Ao invés de sentir a minha boca seca, que eu sinta cheiro e um aroma de madeira que eu gosto muito. O meu corpo ele usa de outros meios para me dizer e me apontar, Christian, o caminho é aí. É como se fosse um detector de metal que vibra quando a gente chega perto da riqueza, do tesouro. Então esse paciente que ainda tem dificuldade, esse cliente, esse médico que ainda tem dificuldade de lidar com o paciente é porque ainda não aprendeu a ler as luzes do painel que acendem para dizer, Christian, você está diante de um paciente que vai te dar um presente muito valioso, que é aprender a entregar uma notícia difícil. Aí a hora que o corpo começa a falar, o demônio da Tasmânia começa a girar, ele assusta porque ainda não conhece esse recurso, não entendeu ainda o que está acontecendo e não respeita a si mesmo, e ele desespera, cai na culpa, ele consegue materializar aquela profecia negativa que ele criou. Doutor Bruno, não me coloca para dar a notícia para esse cara, porque das outras vezes deu errado. E por que ele acha isso? É porque acendeu uma luz do painel dele que acendeu quando ele foi reprovado na autoescola, que acendeu quando ele tomou um esporro de alguém da família, que acendeu, e essa luz acendeu de novo. E ele tá te avisando. Aí você fala, Christian, é importante para você. Só que o Christian vai e faz de tudo para avacalhar aquilo ali, é muito difícil que dê certo. Então o primeiro passo para essa pessoa desenvolver essa segurança é se reunir com os pedaços. Eu faço isso através da respiração, que me reúne com todos os sentidos e me faz conhecer melhor o que está acontecendo e o que eu quero alcançar. Eu acho legal a gente falar aqui, né? Até o Christian foi bastante generoso quando ele disse que quem tiver problema de comunicação procura uma jornalista, mas na verdade a comunicação ela é formada por muitas outras áreas.
né? E o que a gente está falando aqui, a oratória, ela inclusive é um método que o jornalista também precisa buscar para se comunicar melhor. Porque a oratória, ela traz esses outros elementos, né? Que é a respiração, que é como dar um significado positivo àquilo que você vai falar. Então, um exemplo na prática, que eu acho legal, que aconteceu ontem, né? Durante a nossa reunião. E é legal para o médico saber por que a gente está trazendo aqui um estrategista de oratória, né? O que ele pode trazer, que é isso tudo que você falou, da notícia positiva, do como se comportar, a postura, o respirar. Então, ontem a gente estava numa reunião online, né, um exemplo na prática, e a minha filha, de 7 anos, entrou na reunião, mamãe, não sei o quê, pediu alguma coisa, e aí eu virei, né, e me desculpei. Falei, ai, gente, desculpa. E aí o Christian, na hora, virou para mim e falou assim, por que você está se desculpando, né? Que tipo de culpa você está trazendo aqui? E ele trouxe uma coisa muito interessante que tem a ver com a responsabilidade sobre aquilo que você gera em quem está se comunicando com você. Que é, a partir do momento que eu me desculpei, vocês dois que estavam na reunião já, tipo, broxaram. Então, assim, eu acho que são técnicas e elementos muito construtivos na comunicação. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho disso, que a gente já está chegando no fim, mas eu queria que você falasse um pouco disso, do como você influencia e impacta com coisas simples do dia a dia, né? Um desculpa, foi mal. E a outra minha pergunta, já aproveitando, da onde você, que é super novo, trouxe todo esse repertório? Porque para mim foi um pouco assustador. Falar assim, nossa, sabe? Da onde veio isso? Então, assim, queria saber como é que foi essa sua composição. Advogado, estrategista de oratória, criou o método Michelangelo. Da onde veio tudo isso? Era pro presídio ou pro palco o que minha mãe, o que meus familiares mais diziam pra mim. Ou esse cara vai preso, ou ele vai ser ator, porque ele mente muito bem, ele engana muito bem, ele é muito arteiro. E aí, desde pequeno, eu comecei a associar o quanto que a comunicação, ela me livrava de problemas e o quanto ela poderia me colocar em problemas. E aí, por muito tempo, ela muito mais me colocava em problemas, às vezes me livrava com os recursos que eu aprendi a desenvolver, do que solucionava alguma coisa para mim. E aí eles estavam certos, fiquei na cadeia por um tempo, que foi um período que eu fiz um trabalho de pesquisa durante a faculdade, e eu fui ali me conectar com a culpa. E eu fui ali para conseguir me perdoar pelo que eu fiz pessoas próximas a mim passar, que para mim doía muito quando eu ia num lugar e as pessoas falavam assim, olha, não chama o Zé Augusto e a Cláudia não, porque senão eles vão levar o Christian. Que eu era essa criança que vinha e derrubava aquilo ali, e cuspia em você, e mordia em você, e não calava a boca, e gostava de desligar a televisão. Acho que a Pri conhece um pouco o perfil. Eu ia falar, vocês então têm muito em comum, porque o Bruno era essa criança. E aí os nossos pais sofrem muito, que quem sou eu para mensurar o sofrimento deles? Eu acredito que se perguntar eles vão dizer que tudo valeu a pena. Só que eu via no semblante deles essa história do quanto que eu era um peso, do quanto que eu fazia eles sofrerem e do quanto que toda vez que eu sentia um sintoma, eu me ferrava. Porque toda vez que eu sentia isso era para ir na direção, era para ir em algum lugar que eu sabia, pô, ou eu vou mentir ou eu vou me ferrar. Eu fui criando essa relação até que nessa experiência no presídio eu percebi que o dia que eu precisei rever tudo o que me disseram sobre o que é uma pessoa presa, para eu conseguir me conectar com elas e lidar com o que eu ouvia. Christian, você vai ensinar o padre a rezar a missa. Esses caras é que tem que te dizer como que se comunica. Porque os caras é um 7-1 bolado, eles têm lábia, eles têm... E você vai ensinar eles, você pode ir numa creche, num hospital, ensinar pessoas, você vai lá no presídio. E eu trazia muito essa missão de levar a oratória para esses caras. Nesse lugar, eu aprendi a simplificar a mensagem, porque eu estava comunicando com pessoas que saíram do sistema de ensino muito cedo ou há muito tempo, e eu aprendi a levar a página em branco para comunicar com alguém.
Se eu levasse a minha página escrita para comunicar com esse cara, ia ser frustrante para mim e para o cara. Então, quando eu vou negociar com alguém, eu levo uma página em branco e eu faço perguntas para essa pessoa com a página branca. Eu vou escrevendo junto com ela. Quando eu vou ensinar para alguém, eu levo essa página em branco. Então, esse lugar me levou para um posicionamento em que eu tenho muita facilidade de perdoar, que significa tornar impessoal, e eu tenho muita facilidade, desenvolvi muita habilidade de perguntar as coisas para as pessoas, porque a página vai ser escrita nós quatro. Quando eu falo de escrever nós quatro, eu estou trazendo que a comunicação vem de tornar comum. Então, se eu fosse com preconceito para o presídio, eu ia tornar comum meu preconceito ali e não ia adiantar nada. Só que quando eu venho culpado, quando numa reunião existe alguma intervenção externa e eu peço desculpa, eu estou tornando comum aquele sentimento de culpa, e aí eu gosto muito, à luz da medicina, que eventualmente a gente faz procedimentos invasivos, quando a gente entende que precisa de uma cisão firme, e que se não for feita de maneira firme é arriscado. Então, se eu com o meu estudo e a minha intenção entendo que é necessário um procedimento invasivo, eu uso tudo que eu aprendi lá no teatro e aprendi a canalizar essa dissimulação que eu usava para prejudicar as pessoas, eu uso para prejudicar o machucado das pessoas, para curar essas pessoas. Então, quando alguém me diz, ai, desculpa, minha filha entrou, peraí, então vamos resolver o que a gente vai fazer com ela. Não, que isso, eu amo ela. Não, mas se ela é culpada, ela merece sofrer. E aí ela vai apanhar, é cinta, é chinelo, vamos discutir os métodos que a gente vai sentenciar ela agora. Ela é culpada? Não. Então é você? Deveria ter trancado a porta? Não, Christian, também não. Então, o que você quer com esse pedido de desculpa? Eu quero dizer que eu respeito o tempo de vocês. Como é que a gente comunica isso? Será que é dizendo, eu respeito muito o tempo de vocês? Obrigado por aguardar. Ela é o meu xodó. Te amo, filha. E segue. É eu entender o que eu quero tornar comum. Porque as pessoas elas não querem transmitir insegurança para o paciente, elas não querem transmitir dúvida. Só que se em algum lugar isso está presente nelas, ou se de alguma forma que elas aprenderam a comunicar, isso se faz presente, o papel da oratória é trazer luz para isso. A metodologia que eu uso é essa metodologia de espelhamento que eu trago do que eu aprendi na arte, no teatro, para tornar impessoal para você, já que eu vou trazer para o meu corpo e para a minha ilustração o que eu presenciei do que você trouxe comum, esse processo de impessoalidade. E aí você se perdoa, porque se eu fizer de um jeito que você leve para o pessoal, você não vai me perdoar para se perdoar depois. No presídio eu aprendi a perdoar os outros para perdoar a mim mesmo, e eu levo para isso. Você me perdoa porque eu tornei impessoal, e aí você se perdoa por algum erro que você cometeu. E aí no presídio a gente não quer saber quem molhou o chão. A gente vai passar o rodo e vai resolver. Esse copo está quebrado. Vamos resolver. Mas quem quebrou não interessa. E vai fazer o que? Não interessa. A gente precisa de um copo novo. Nós vamos pegar e improvisar, e aí a gente ressignifica o improviso, ressignifica a comunicação. Vem de todos esses lugares essa oratória. E de onde surgiu o método Michelangelo? Fala um pouquinho dele. Boa. O método Michelangelo é o seguinte. As pessoas são obras de arte e toda essa vivência, toda essa experiência trazem uma habilidade de fazer um diagnóstico, de fazer uma leitura. Quando a pessoa chega até mim e ela tem algum elemento para me trazer qual é a intenção dela, através da conversa com essa pessoa, eu consigo muitas vezes entender melhor do que ela qual é a intenção dela. E através dessa vivência, eu faço o que Michelangelo fez com Davi, que foi fazer com que outras pessoas pudessem ver naquele Davi uma coisa que ele já estava vendo. Como que a gente faz isso? Através dessa lapidação no mármore, e no meio desse mármore ainda tem argila. No meio desse mármore tem esses termos depreciativos, tem esses vícios de linguagem, tem essas nomenclaturas que fazem com que a pessoa duvide do que você está falando. Às vezes é uma cara que a pessoa faz, é um termo que ela diz. Então esse método Michelangelo de lapidação é eu conseguir
manter na pessoa o que é mármore, dizer para ela o que é positivo no que ela faz e trazer clareza para ela do que não é mármore e, eventualmente, do que é argila, para que ela consiga fazer com que aquele potencial, ou seja, a matéria-prima dela, não sofra interferências, ou seja, a argila, para que possa se tornar uma obra de arte e outras pessoas vejam o que o mentor de oratória conseguiu ver. Muitas vezes é ela me dizer, Christian, eu quero ver isso que você está vendo. E aí algumas pagam para ver e veem, que é esse processo de confiança, que quando um paciente escolhe um médico, ele está confiando eventualmente mais naquele médico do que nele mesmo, do que no tratamento, mas é esse se entregar para ver o que acontece. E se eu vejo alguém que parece que sabe, a gente entra numa discussão que é pagar para ver. Ele pode até pagar para ver, mas antes de pagar para ver, ele tem que ver para pagar. Então, esse pagar ele pode ser se entregar para um tratamento invasivo, pode ser revisitar alguns hábitos, pode ser entender que ele consegue parar de fumar. E o mais interessante é que ninguém para de fumar diante de uma folha escrita. Eu parei de fumar recentemente, quando eu disse para o meu terapeuta que queria parar de fumar, ele fez uma carinha de safado, mentiroso, que ele só fez assim, parar de fumar, Christian? Por quê? Ah, doutor, parece que faz mal. Olha, o cigarro tem gerado prejuízos para você? Óbvio, qualquer um que olhar a caixinha do negócio vai ver uma criança desdentada lá, coitada, toda arrebentada porque fumou. E aí ele não sabia. E ele fez com que eu construísse aquele raciocínio na frente dele. Quando eu consigo fazer isso com um outro ser humano, com esse grau de autonomia, porque esse terapeuta ele tinha 1001 coisas para me dizer sobre quanto que o cigarro faz mal. Só que eu só precisava ouvir o que eu tenho a dizer sobre o cigarro fazer mal. Se eu desenvolver essa clareza interna, eu vou seguir qualquer tratamento que me for passado como paciente, eu vou confiar numa metodologia que o médico demonstrar que faz sentido. E aí é o que eu digo, quando o médico aprende, porque a consulta é essa folha em branco. Seu joelho está doendo? Qual? Ai, doutor, parece que é os dois. Tá, os dois. Esse hábito que o médico tem de anotar é fantástico. Quando o médico anota, eu vejo que ele está me levando a sério e vejo que aquela coisa ali tem algum grau de seriedade. Uhum. Se o médico me fala, Christian, você já usou óculos? Já. Quantas vezes? Ah, já tive na infância e na adolescência. Infância. Beleza. Eu já falo, pô, aí tem. Tá se importando, Tá né? se importando e parece que o negócio tem uma gravidade, tem uma importância. Uhum. Então são esses hábitos que o médico pode comunicar, do uso da mão, o médico que tem uma mão limpa, asseada, bonita. A mão médica, ela tem essa mensagem, esse símbolo que ela carrega, e ela escrevendo com a letra mais feia do mundo, não me interessa. O fato dele escrever... Olha lá, ele escreveu uns negócios ali que Deus me perdoe. Só que ele escreve, eu não consigo ler o que está ali. Eu vou escrever então. Mas eu fico então, mais vamos escrever aqui para ver se... Usar a mão bonita. Tá bom? Isso. Ah, linda. Christian, Tá bem entendi. feito aqui, tá Quer assim. dizer, então, se eu escrever, comunico melhor. Boa. Bom, para a gente terminar, se você pudesse escolher uma palavra que deve estar presente na comunicação de todos os médicos, que palavra você escolheria? Responsabilidade. Boa, responsabilidade. E você, Pri? Nossa. Devolveu. Devolveu. Devolveu e não tive tempo para pensar. Clareza. O cérebro não precisa de tempo para pensar, Pri. Ele precisa de oxigênio. Toda vez Respira. que você tiver com a intenção, quero racionalizar o que eu vou dizer, qualquer coisa que não a respiração vai te afastar dessa racionalização. Pode pedir socorro por que for, quem for. Ai, meu Deus, eu não pensei em nada. Quantas gramas de oxigênio existe? 32. 32 gramas. Ai, meu Deus, eu não pensei em nada. Se eu respiro... E você, Christian? A hora que você me falou, Christian, resume em uma palavra. O meu teleprompter, meu chat GPT tá aqui e o oxigênio é a internet para eu acessar isso aí e não ficar fora do ar. Responsabilidade. Se eu disser com a cara de nojo, é a responsabilidade.
vocês vão sentir esse azedo na boca. Responsabilidade é muito bom. Se eu disser com a cara boa, uma boca boa, responsabilidade. Já é meio caminho andado para vocês trazerem um caminho de vocês e a gente comunicar isso, já que é tornar comum. E você, Bruno? Comunicação. Vou aproveitar aqui o nome do nosso querido empreendimento, médico comunicador. Eu acho que a comunicação é um fato que você consegue levar a verdade, tranquilizar o paciente, tratar uma dor. Então, acho que eu vou nessa palavra aí. Tá boa a palavra ou não? Excelente. Comunicação. Comunicação, responsabilidade e clareza. Alguns dos itens, alguns dos elementos que a gente vai trazer aqui sempre no Médico Comunicador, e a gente espera contar com a sua presença em muitos momentos ainda, né, do nosso curso de imersão, e quero te agradecer pela presença e pela sua mentoria, porque você acabou fazendo uma mentoria aqui pra gente, né, para quem está assistindo e para nós dois aqui. Então, muito, muito obrigada. Eu agradeço muito e eu vejo que é um processo de cura. Todo profissional está curando alguma coisa em si quando ele cura no outro. A gente ensina aquilo que a gente mais precisa aprender e vocês dizendo que sentiram a minha presença é muito importante para mim, porque é uma coisa que eu me esforcei muito para aprender a demonstrar e ficar presente perante outra pessoa. Obrigado. Não parece que você se esforçou muito, parece que você naturalmente nasceu com dom, acho que com uns 2 anos você já falava assim, por favor, mãe, veja uma TT pra mim, que eu preciso me alimentar, por gentileza, por obséquio. E aí a caminhada é essa, quando parece que tá esforçando muito, a gente não coloca tanto valor na coisa. É lindo ver o Messi, é lindo ver o Cristiano Ronaldo, e a gente mira nesse grau de sofisticação. Tem todo o processo, mas quando eu olho para você, eu não quero ver sangue, eu não quero ver suor, eu não quero ver nada. Só quero ver o Bruno em condições de salvar a minha vida. E quanto melhor apresentável ele tiver, mais claro isso vai ficar. E um ruído, para a gente encerrar, que eu vejo que as pessoas trazem do programa do Ratinho. Vocês já viram aquele xaropinho que fica lá sentado? Tem um cara que fica numa tela e ele vai apertando alguns botões, é o sonoplasta. E tem uma parte nossa que quer se meter a sonoplasta do Ratinho e fica enfiando efeito sonoro enquanto a gente fala. E isso vai gerando um ruído que lá na proposta do Ratinho, rapaz, ele vai fazendo, ele pode fazer quantas vezes ele quiser, Ratinho, ele vai lançando e fica mais bonito e mais belo. Aqui é o contrário. Então, ou a gente aprende a fazer imitações como eu fiz agora, para usar de uma maneira que desperta emoções, como o sonoplasta do Ratinho, um abraço, ou a gente começa a fazer a respiração nesse momento que a gente está sujando, começar a limpar. Christian, Bruno, vou te passar 3 medicamentos. Primeiro, Melhoral. O segundo, muita água. E o terceiro, o exercício físico. Se eu digo essa mesma coisa, vou te passar 3 medicamentos. O primeiro, tá? Melhoral, né? Aí o segundo, exercício, enfim. E o terceiro, olha quanta sujeira que o cara tá me passando nessa receita cheia de sangue. Parece que ele tá se matando para me falar aquilo ali. Eu quero que ele diga com essa clareza que a gente desenvolveu juntos aqui. Christian, obrigado pela presença aí. Valeu, vou aproveitar para pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos levar comunicação para todos os médicos aí que sentem dificuldade, para que eles atendam bem os pacientes, para que eles se comuniquem bem nas mídias sociais. Eu vou até, antes de finalizar aqui, vou pedir para o Christian fazer como se você fosse um médico, para você se apresentar no Instagram. Pode olhar aquela câmera ali, a sua? Sinta-se à vontade. Como se eu fosse um médico... Se apresentando no Instagram. Olá, eu sou o Dr. Christian, estou aqui, escolhe uma especialidade. Você precisa de alguma coisa ou não? Eu ia ver se tem um estetoscópio, alguma coisa assim, estetoscópio mas a medicina está aqui, já está pronta para começar. 12 anos de medicina me ensinaram que o paciente precisa de cura. Dentro da atividade médica, percebi que existem alguns procedimentos que a gente faz que afastam o paciente do devido tratamento.
Dentro da odontologia, eu aprendi que a gente não pode utilizar a boca suja para falar. Na medicina, como oftalmologista, eu aprendi que se você não tiver a visão muito clara, você vai se prejudicar no andamento profissional e não vai ganhar tanto dinheiro quanto você pode. Marca uma consulta comigo, eu tô com 50% de desconto. E aí ele vai vir pesado. CFM já... CFM já... Mas é começar com esse impacto Denunciou. com algo que o cara vai Boa. conectar e entender que o CFM Uhum. tá de olho ali, tem os motivos e sei lá o que deles, mas que tem muita coisa que dá para fazer entre ser um chato na internet e ser ilegal perante o CFM. É aprender como desenvolver esse meio do caminho. Putz, eu vou Excelente. pegar esse corte aqui, vou copiar, vou fazer igual. Faz isso mesmo, velho. Obrigado, galera. Christian, Valeu, com certeza gente. vai ser convidado assíduo aí do nosso podcast. Tá super convidado para as próximas Já aí, tá quando super você tiver aceitado. com a agenda disponível, né? Agenda concorrida. É isso aí, Pri. Vamos junto no empreendimento aí. Vamos em frente. Gente, até a próxima. Obrigada.